aí, pessoal do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e nas aulas passadas falamos bastante sobre reações químicas. Falamos também sobre balanceamento dessas reações químicas. E na aula de hoje a gente vai falar sobre algumas reações químicas que acontecem na natureza, no meio ambiente, no nosso dia a dia, ou seja, ao nosso redor. Certo? Então o tema da aula de hoje é reações químicas na natureza e no nosso dia a dia. Como habilidade, a gente tem que conhecer as principais reações químicas que ocorrem no ambiente e nos seres vivos. Gente, o nosso corpo, a gente vai já ver que toda hora, a cada segundo, está ocorrendo diversas reações químicas, tá? Algumas reações químicas que são essenciais para a vida, que são uma infinidade, mas eu gostaria de falar de três reações químicas que são essenciais para a vida. Existem mais, tá? Mas, como o tempo é curto, a gente vai falar só sobre três. Primeira, fotossíntese. Segunda, respiração celular. E terceira, decomposição da matéria orgânica. E aí eu vou falar sobre cada uma delas e aí eu vou dizer por que elas são essenciais para a vida. Exemplo, fotossíntese. Gente, primeiro de tudo, quando vocês veem isso daqui, vejam logo se está balanceada essa reação química aqui, tá? Então vamos lá. Essa daqui a gente já fez anteriormente, né? Então eu não vou nem fazer ela aqui não, porque a gente já fez. Para balancear ela, eu teria que colocar um 6 aqui. Eu teria que colocar um 6 aqui e um 6 aqui também, né? E aí ela tá balanceada. Lembrando, gente, que o que é balancear uma equação? Gente, eu trouxe um simulador para vocês aqui, um simulador muito legal que vai ajudar a gente a saber o que realmente é balancear uma equação química. Porque eu compreendo que é um assunto muito complicado, muito difícil, muito chatinho. Então, para auxiliar, eu trouxe aqui esse simulador. Então, vamos lá. Observem aqui. Observe esse simulador bonitão aqui. Gente, aqui você tem uma reação como, por exemplo, eu vou colocar aqui a queima do metano, tá? Eu vou colocar aqui uma balança. Gente, balanceamento, quando eu falo de balanceamento, eu lembro de quê? Balança. Qual que é a ideia principal da balança? A ideia principal da balança é fazer com que um lado seja exatamente igual ao outro. Lembrando que em um lado a gente tem o que a gente chama de reagente. Então, esses daqui, ó, serão os nossos reagentes. Esse daqui é o CH4, conhecido como metano. Esse daqui é o gás oxigênio, que a gente utiliza para respirar. Esse daqui é o gás carbônico, que a gente expira quando termina de fazer a respiração celular e a respiração pulmonar. E também produz H2O, conhecido como água, tá? Então, de um lado você tem reagente e do outro lado você tem produto. Lembrando que o que vai fazer um lado para o outro, chamar isso de um lado e isso de outro lado, é essa setinha aqui, ó. Essa setinha, gente, indica que houve uma reação química, tá? Então, quando eu digo balancear, eu quero que um lado fique igual ao outro em, por exemplo, quantidade de elementos químicos. Essa reação aqui, quais são os elementos químicos envolvidos? O carbono, aqui, o hidrogênio e o oxigênio, tá? Então, eu tenho aqui esses três elementos químicos envolvidos. Tá aqui o carbono, tá aqui o hidrogênio e tá aqui o oxigênio. Eu vou colocar, gente, aqui o índice estequiométrico 1. Lembrando que esse índice estequiométrico aqui é a quantidade de moléculas que vai ter nessa reação química, certo? E eu vou colocar uma aqui. Você pode perceber que a balança, ó, já ficou desequilibrada, porque em um lado eu tenho um carbono, do outro lado eu não tenho nenhum.
De um lado eu tenho 4 hidrogênios, do outro lado eu não tenho nenhum. Do outro lado eu tenho 2 oxigênios, do outro lado eu não tenho nenhum. Então vamos acrescentar aqui. Ó, o número de oxigênios, ó, já igualou de um para o outro. E aí já desbalanceou de novo, tá? Então isso daqui, gente, para você balancear, você utiliza aquilo que eu ensinei na aula passada, que a gente até chamou de macho. M de metal, A de ametal, C de carbono, H de hidrogênio e O de oxigênio, tá? Você tem que seguir essa ordem. E aí, para balancear essa equação aqui, gente, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente joga um 2 aqui e um 2 aqui. Opa, beleza, ficou tudo bonito agora. Tudo o quê? Balanceado. Eu tenho a mesma quantidade de elementos químicos dos dois lados. Lembrando que, segundo Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se de um lado eu tinha um carbono, do outro lado eu também tinha que ter um carbono. E assim sucessivamente. Essas daqui, gente, ó, são as representações das moléculas, tá? Aqui essa bolinha cinza é o carbono e essas bolinhas brancas são o hidrogênio. Essas bolinhas laranjas são o oxigênio e assim sucessivamente, tá? Então, isso daqui é balancear uma reação química, tá bom? Dito isso, agora a gente vai voltar lá pro assunto de hoje, né? Que é reações químicas da natureza. E a gente já falou da fotossíntese. Gente, por que a fotossíntese é tão importante? Por causa disso daqui, ó. A fotossíntese produz gás oxigênio. Ela, ó, preste atenção. A fotossíntese, ela vai absorver o gás carbônico que está no ar, tá? Ela também vai se juntar com a água, ela também vai precisar de água. Ela vai reagir com a luz, daí o nome fotossíntese, que significa produção de alimento a partir da luz. E aí a plantinha, ou a bactéria, ou a alga, vai produzir o alimento dela. Isso daqui, gente, é a glicose, tá? Isso daqui é um tipo de açúcar, é o C6H12O6. Isso daqui a planta vai usar para se alimentar. E isso daqui, ó, ela vai jogar na atmosfera. E para que o ser humano precisa de oxigênio? Não só o ser humano, mas os outros seres vivos também. Para que eles precisam de oxigênio? Para realizar a respiração celular, que é o que a gente vai falar agora. Respiração celular. Gente, só um pequeno detalhe que vocês viram ano passado, mas não custa nada relembrar. Tem uma diferença entre respiração celular e respiração pulmonar. Respiração pulmonar é quando você respira o ar que está na atmosfera, levando ele lá para o pulmão, e o pulmão joga esse ar para fora. Então você respira diversos gases, mas só aproveita o gás oxigênio e joga para fora também diversos gases, mas principalmente o gás carbônico, que as nossas células utilizam para fazer isso daqui, ó, respiração celular. Então toda a mágica que acontece no planeta, ou seja, a forma de todos os seres vivos que respiram produzirem energia, ocorre dentro das células. E essa é a reação química que ocorre dentro das nossas células. Você tem aqui, ó, você precisa de quê? Existem outras coisas também, tá? Mas principalmente glicose. Você precisa de C6H12O6. E a gente obtém isso como? Se alimentando, tá? A gente precisa também de gás oxigênio, que a gente obtém como? Através da respiração. Então, quando você respira esse ar, ele vai lá para o pulmão, do pulmão ele vai para o coração, né? Ele vai para o sangue, depois ele vai para o coração. E o coração, gente, manda para todas as células do nosso corpo. E aí, dentro das células, acontece essa reaçãozinha aqui. E aí, depois que a nossa célula, ela vai utilizar a glicose e o gás oxigênio para produzir energia, não só o ser humano, tá? Todos os outros animais,
As plantas, lembrando que as plantas também realizam respiração, não é só a fotossíntese. E outros animais, né, outros seres vivos também realizam essa respiração aqui. Então, nessa respiração, a gente libera o famoso CO2, que é o gás carbônico, e também libera água. Gente, só um detalhe que eu até falei na aula passada, mas não custa nada repetir. Essa daqui é a reação simplificada da fotossíntese, tá? Na reação um pouco mais expandida da fotossíntese, ela também libera água, certo? Ok, dito isso, a gente vai continuar aqui. Agora, gente, a gente acabou de ver o balanceamento de equações químicas, né? E você pode perceber aqui que essa reação química não está balanceada. Como é que eu sei que ela não está balanceada? Gente, desse lado aqui, ó, desse lado aqui, eu tenho, por exemplo, 6 carbonos. Desse outro lado, eu só tenho um carbono. Eu só tenho um carbono. Então, a balançazinha, ó, ela tá toda desequilibrada. E aí, como é que eu faço para equilibrar? Eu começo daqui, ó, eu parto daqui, macho. Como eu só tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, eu posso esquecer do metal e do ametal. Vamos começar do carbono. Gente, desse lado tem 6 carbonos, desse lado eu só tenho 1. Para eu transformar esse 1 em 6, eu tenho que colocar o índice estequiométrico aqui igual a 6, certo? Pronto, o carbono já tá equilibrado. De um lado tem 6, do outro lado também tem 6. Agora vamos para o hidrogênio. Aqui, ó, você tem que seguir essa ordem, tá? Você tem que respeitar essa ordem. Agora a gente vai para o hidrogênio. Desse lado aqui, gente, eu tenho 12 hidrogênios. Desse outro lado aqui, eu só tenho 2. Como é que eu faço para transformar o 2 em 12? Multiplico por 6. A gente já teve 2 aulas falando disso, né? Mas não custa nada de lembrar, que é um assunto bem complicadinho. Ok. Então, de um lado agora tem 12, do outro lado também tem 12. Perfeito? Perfeito. Agora vamos lá, vamos para o oxigênio. De um lado, gente, eu tenho quanto? Eu tenho 8, né? Eu tenho 8 oxigênios. Desse outro lado aqui, gente, eu vou ter 6 vezes 2, que dá 12, com mais 6. Eu vou ter 18 oxigênios desse lado aqui. E desse outro lado eu só tenho 8. E aí como é que eu faço? Eu colocando um 6 aqui, ó. Eu colocando um 6 aqui, fica como? Desse lado, então, vai ficar 6 oxigênios mais 6 vezes 2, 12. Então, desse lado aqui agora eu tenho 18. E desse outro lado, 18 também. Pronto, agora ela está balanceada. Porque se eu não balancear uma equação química, gente, é porque tem algo errado, né? Porque se na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E numa reação química que inicialmente tinha 6 carbonos e depois só tinha 1, para onde que foi esse carbono? Né? Então a gente precisa fazer isso daqui, ó, esse balanceamento aqui. É chato, mas é essencial. Isso daqui agora, gente, ó, é um essencial à vida, que é a decomposição da matéria orgânica. E quem é que realiza a decomposição da matéria orgânica? Fungos e bactérias, tá? E qual que é a importância dessa decomposição da matéria orgânica? Gente, essa decomposição da matéria orgânica faz com que a matéria morta, entre aspas, né, uma folha, por exemplo, que caiu de uma árvore, que é uma matéria orgânica, lembrando que matéria orgânica é toda a matéria que vem de um ser vivo, tá? Então, uma folha, por exemplo, que caiu de uma árvore, ela tá morta, né? O que esses decompositores vão fazer? Eles vão decompor essa folha, fazendo com que os nutrientes que estão na folha retornem para o solo, para que a árvore use novamente esses nutrientes. Então, gente, se não fossem os decompositores que a gente tem na natureza, muito provavelmente a gente não estaria aqui, tá? Porque tá tendo vida no nosso planeta, vida, só que não está sendo reciclada.
E aí vai chegar no momento que não vai ter mais, né? Então, por conta desses micro-organismos bem pequenininhos, que tem esse papel fundamental e extraordinário na reciclagem da matéria orgânica, tá? Existem vários tipos de decomposição. Eu trouxe dois, que é a decomposição da glicose, né? A glicose, ó, lembrando que os seres vivos, eles guardam essa glicose no corpo para utilizar como fonte de energia, tá? Então, o que essas bactérias fazem? Elas pegam essa glicose, elas transformam em metano e também em gás carbônico e produzem energia. Vale lembrar, gente, que tanto a respiração celular quanto a fotossíntese também produzem energia, tá? Então, basicamente, essa daqui é a equação química de uma decomposição simples, tá? Que ocorre a todo momento na natureza. Essa daqui, gente, ó, é a decomposição. Vocês vão estudar isso daqui lá no ensino médio, quando vocês falarem sobre o ciclo do nitrogênio. Porque as plantas, gente, elas precisam do nitrogênio, tá? E aí uma forma de fixar esse nitrogênio no solo é através das chamadas nitrobactérias, que realizam essa reaçãozinha química aí, fazendo com que esse nitrogênio se fixe no solo, fazendo então com que essas plantas retirem esse nutriente do solo, fazendo então com que elas cresçam mais. E olha só como a gente só falou de duas reações de decomposição, tá, gente? Essas duas reações de decomposição aqui são extremamente importantes para a vida aqui na Terra, né? Então, essas três foram as mais, né, as que mais influenciam. Agora a gente vai falar sobre outros exemplos de reações químicas. Lembrando que, se for para falar sobre todas as reações químicas, tem que ser uns 2 anos, porque são muitas reações químicas que acontecem no nosso dia a dia, tá? E por isso que eu trouxe só 5. Então a gente vai falar agora da fermentação. Gente, fermentação. A gente utiliza muitos alimentos que, por exemplo, sofrem fermentação. Alguns alimentos, algumas bebidas também que sofrem fermentação, tá? E detalhe que essa fermentação, gente, ocorre também dentro do ser humano, dentro de alguns músculos, por exemplo, que é a fermentação lática, dentro do sistema digestório também, né? Vamos falar aqui da fermentação alcoólica. Gente, só um detalhe. Toda vez que você vê uma reação química, veja logo se ela está balanceada. E de cara você já vê que ela não está balanceada, porque desse lado aqui, ó, eu tenho 6 carbonos e desse lado eu tenho 2 aqui e 1 aqui. Eu só tenho 3. Né? E aí como é que faz para balancear? Meu de sempre, né? Macho. Como só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, vamos esquecer o metal e o ametal. Vamos logo para o carbono. Gente, desse lado tem 6 e desse lado tem 3. Eu não vou botar só aqui, porque se eu colocar só aqui, vai ficar um número ímpar, né? Porque tem 1 aqui. E eu também não vou colocar só aqui, porque senão fica muito desequilibrado. Eu vou botar um 2 aqui e um 2 aqui. Quando eu faço isso, gente, desse lado aqui eu vou ter 4 carbonos mais 2 carbonos. Vou ficar com 6, que é a mesma quantidade do início. Pronto, o carbono está balanceado. Vamos agora para o hidrogênio. Gente, aqui desse lado tem 12 hidrogênios. Desse outro lado aqui, eu tenho 2 vezes 5, que dá 10. Mas, não deixa eu esquecer que aqui tem 2 hidrogênios, tá? Mais 2 vezes 1, lembrando que quando não tem nada aqui, ó, é o 1. 2 vezes 1, 2, que dá 12 hidrogênios.
que é exatamente igual a esse lado aqui. Pronto, o hidrogênio está balanceado. Agora vamos para o oxigênio, para ver se está balanceado também. Desse lado aqui, eu tenho 6 oxigênios. Desse outro lado, eu tenho 2 vezes 1, lembrando que quando não tem nada é 1. 2 vezes 1, que dá 2 oxigênios, mais 2 vezes 2, dá 4. Então, desse outro lado, eu também vou ter 6 oxigênios. Pronto, agora ela está balanceada. Ela tem a mesma quantidade de elementos químicos dos dois lados. Pronto, ela está balanceada. Então, agora eu vou falar da fermentação alcoólica. Gente, fermentação alcoólica geralmente é feita por fungos. Mais especificamente, um fungozinho chamado levedura. Você já deve ter ouvido falar desse nome, que, por exemplo, é responsável por produzir o álcool da cerveja, do vinho, né? Já ouviu falar sobre o vinho, tá? Então, essa daqui é a reação química que as bactérias, bactéria também faz isso, tá? Mas que especificamente alguns fungos fazem. Elas pegam a glicose, o açúcar, tá? Lembrando que a glicose não é mais do que um tipo de açúcar. E elas produzem isso daqui, ó. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é etanol, álcool, né? Isso aqui nada mais é do que álcool. Deixa eu só confirmar se é álcool mesmo. É etanol. Isso daqui nada mais é do que etanol, que é um álcool, né? E além delas produzirem esse álcool, elas produzem também gás carbônico, é o dióxido de carbono, né? Então, gente, isso daqui também é muito recorrente no nosso dia a dia, tá? A gente utiliza, por exemplo, para a produção da cerveja e do vinho. O que acontece na produção do vinho? Você coleta algumas uvas frescas, coloca em um balde enorme, coloca algumas pessoas para fazer o esmagamento dessas uvas. Depois, gente, que você fizer o esmagamento, você coloca aqui, ó, nesse recipiente. Nesse recipiente você coloca também leveduras, que nada mais são do que fungos. Esses fungos, gente, vão pegar esse açúcar da uva, né, a glicose, e vão fermentar, e vão realizar a chamada fermentação alcoólica, produzindo etanol e também gás carbônico, tá? E aí depois que você faz isso, né, você coloca aqui em outro recipiente, e aí desse recipiente você faz a prensagem. Dessa prensagem aqui, ou você guarda por algum tempo, ou então você já faz o engarrafamento. Você já coloca dentro da garrafa. Então, dessa forma que é produzido o vinho. Então, aquele vinho, gente, que muitas pessoas gostam, que inclusive, bebido da maneira adequada, que é só um pouquinho por dia, faz muito bem ao coração, certo? Então, ele é produzido a partir de um fungo. Né? Diversos fungos, milhões de fungos, que são as leveduras, certo? A cerveja também, só que no caso da cerveja, a matéria-prima não vai ser a uva, vai ser a cevada, certo? Fermentação láctea. Gente, a fermentação láctea, ela vai pegar a glicose e vai transformar nisso aqui, ó. Agora, detalhe, tá balanceado? Não tá. Aqui tem 6, aqui tem 3. E aí, para balancear é muito simples, eu só preciso colocar o 2, tá? Essa fermentação láctea aqui, gente, geralmente você tem bactérias que realizam essa fermentação. Como, por exemplo, vocês já ouviram falar desse nome? Lactobacillus. Né? Tem alguns leites fermentados que a propaganda é: leite tal tem lactobacillus vivos. O que são esses lactobacilos? Bactérias. Essas bactérias, gente, elas ajudam na flora intestinal. O nosso intestino, gente, ele é repleto de bactérias. Geralmente a gente tem uma visão muito errada sobre as bactérias. A gente pensa que as bactérias, elas vão nos causar doenças. Só que assim, gente,
Menos de 1% de todas as bactérias que existem, elas realmente causam doenças. Muitas bactérias, elas ajudam, como por exemplo, esse que eu dei o exemplo, que são os lactobacilos, que eles auxiliam a flora intestinal. Esses lactobacilos, essas bactérias, elas vão ajudar o seu intestino a funcionar melhor, certo? Então, isso daqui é o que ocorre na fermentação láctea, para produzir, por exemplo, o leitinho fermentado. Vamos falar agora da combustão do etanol. Combustão do etanol, gente, é muito comum. Onde é que ocorre isso daqui? Dentro de veículos automotores, tá? O que acontece lá dentro? Pega o etanol, pode ser a gasolina também, pode ser o diesel. No caso aqui eu escolhi o etanol. Lembrando, gente, que para ter uma combustão, obrigatoriamente eu preciso de oxigênio, tá? É que nem o exemplo que eu dei lá da vela, né? Se você colocar uma vela aqui acesa, você colocar um copo em cima, em pouco tempo a chama dessa vela vai apagar. Porque para existir uma combustão, obrigatoriamente eu preciso de gás oxigênio, tá? E como eu tampei essa vela não vai ter acesso ao oxigênio que está fora, fazendo então com que a chama apague, tá? Então o etanol que está no tanque do carro, ele vai se juntar com o gás oxigênio, lá no motor vai acontecer essa queima e vai produzir, ó, CO2 e água. Água também é produzida. E esse CO2 aqui, ó, que sai da combustão do etanol, a gente já viu que é um dos maiores poluentes que tem na natureza, né? Então a gente tem que ficar de olho nele também. Certo? Então essas daqui, gente, foram algumas reações químicas que acontecem na natureza, que acontecem no nosso dia a dia e que influenciam diretamente na nossa vida e na vida também da fauna e da flora do nosso planeta como um todo, tá? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. A gente vai ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima.